Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brenda Jobim, eu sou cineasta e criadora de conteúdo, e hoje estamos aqui com o Nelson Sato para falar sobre Ghibli Fest 2026 e 26 e também falar um pouco da vida dele, da história dele. Então, eu queria primeiro agradecer o Portal Exibidor por estar dando essa oportunidade aqui para a gente trocar sobre a história dele, sobre a jornada pessoal e falar desse festival aí que atrai muitas pessoas para os cinemas. Então, muito prazer, Nelson, estar aqui falando contigo. Foi muito especial para mim. Então, queria que você falasse um pouquinho já, se apresentasse também. Prazer todo meu, Brenda. Obrigado, exibidor, aí, por mais essa oportunidade de a gente estar presente aqui junto de vocês, com o público, essa conexão. Bom, meu nome é Nelson Akira Sato, né? Eu fundei a Sato Company há 40 anos atrás, eu já entrar em 41 daqui a pouco, foi em 1985, vários desafios, né? Vários momentos diferentes no nosso mercado. E é muito bom estar aqui com vocês depois de 40 anos contando histórias. Legal. Que bom. Então, vamos começar já a nossa entrevista aqui. Nelson, tu começou em 1981, aos Uhum. 19 anos, super novo, né, com a primeira locadora de vídeo de São Caetano do Sul, com apenas 20 fitas VHS piratas. Como que foi tomar essa decisão tão jovem, ainda cursando engenharia civil, e o que que teus pais, imigrantes japoneses, acharam dessa ideia quando tu começou? Vamos lá. Na realidade, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 8 anos de idade. Meu pai foi cedo, com 56 anos de idade. Eu sou caçula aí de 11 irmãos. E eu, bom, como todo bom japonês, eu sou bom de matemática, de números, gostava de engenharia. E aí entrei na Mauá, lá em São Caetano do Sul. Por coincidência, tinha uma irmã que vivia lá, ela tinha uma loja de eletrônicos. E aí eu estudava um período e ia trabalhar para ajudar, né, a pagar a faculdade. Então, nesse período que a gente trabalhava, eu vendia videocassete. A loja estava num boom no momento de venda de videocassete. E lá em São Caetano do Sul, todo mundo, tá bom, estou com videocassete. Onde é que eu consigo assistir filme? Nessa época só existiam duas lojas. Uma era Videoclube do Brasil, em São Paulo, e a outra, Omnivideo, que era na Faria Lima. Um modelo de locadora e outra de videoclube mesmo, né? E aí o pessoal reclamava, puxa, aqui de São Caetano não tem, só tem em São Paulo. Eu falei, só tem em São Paulo. Aí de tanto eles falaram, eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade, eu vou abrir uma locadora de vídeo. Aí o dinheirinho de conseguir juntar naquela idade, deu para comprar 20 Legal. fitas, aluguei uma Aham. salinha, uma linha telefônica e aí começou tudo. Que legal. Então, em 6 meses, tu já tinha 200 fitas, pelo que a gente pesquisou. Que momento foi esse em que tu percebeu, isso aqui vai dar certo, o audiovisual é o meu caminho? Foi quando tu viu a movimentação e a busca das pessoas? Exato, na realidade era uma PG, né? Se começar com 20 fitas, depois de 6 meses ter 200, falei, nossa, esse negócio é bom, né? Realmente monetizava bem. O custo da fita, naquela época era tudo pirata, não existia vídeo legalizado. Eu não Pois entendia nem, é. não entendia nem o que era isso, né? Então, em 10 locações, se pagava a fita. Então, por isso que ela crescia muito rápido. E Sim. eu, E jovem, foi né? atraindo o público, né? Uhum, Legal. E crescendo o número de tu falou que você teve 11, tem 11 irmãos. 10. Eu sou caçula de 10 tu 11. é até o 11. E tu é filho de imigrantes, né? Como que foi crescer nesse ambiente? Quais os valores e ensinamentos que a tua família te moldou como empresário e como ponte cultural entre o Brasil e o Japão? Bom, eu, como todo imigrante, tenho essa conexão, né, de valores familiares, de resiliência, persistência, né, sobrevivência. Na realidade, Sim. como eu te disse, meu pai faleceu muito cedo, meus irmãos que acabaram cuidando de mim, então tinha muita união. E a hierarquia, o respeito por os irmãos mais velhos. Eu, como caçula, tinha que obedecer todo mundo. Que legal. Mas todos eles contribuíram muito para a minha formação, né, de caráter, de pessoa. Então, sou muito grato a isso. E acho que, como todo imigrante, né, toda família de imigrante, teve muita resiliência. Todo mundo teve que batalhar muito para ser alguém na vida. Então, isso contribuiu muito para mim estar com a minha empresa até hoje, não desistir, passar pelas dificuldades, né? E são vários valores japoneses que a gente hoje tem a honra de estar carregando, graças aos nossos antepassados.
Que legal. E na tua família, eu perguntando aqui fora do roteiro, né? Mas a tua Não, família também tem alguém que seguiu junto na Sato ou não? Assim, são outros trabalhos. não, na realidade eu tive um sócio do irmão meu, que era engenheiro também, Uhum, mas aí ele resolveu teve muitos desafios, né? Nunca foi um mar de rosas. E como todo negócio sim. tem altos e baixos, esse meu irmão ele teve um problema de um aneurisma, né, de saúde, Uhum. porque o nosso mercado dá uma pressão, dá uma estressada de vez em quando, e aí para cuidar da saúde dele, ele achou melhor também se afastar do negócio, e aí eu É, fiquei sozinho tocando o barco da Sato. que legal. É, realmente, cinema, acho que só quem vive ali sabe o quanto é desafiador, né? Verdade. Então, super entendo. Mas em 1991, que foram 10 anos depois da locadora, tu comprou os direitos de Akira, sem nenhuma experiência no cinema, né? Que estava começando. Uhum. E aí, de repente, filas dando volta no quarteirão da Paulista, 250 mil ingressos em um ano. Como que foi esse momento de risco? Tu teve algum medo? O que que te deu coragem para seguir e continuar? Então, eu vinha num entusiasmo muito grande, né? Como jovem nessa época, que eu abri a minha primeira distribuidora lá em 85, o mercado era comprador, então a gente não tinha muita dificuldade de vender, a gente tinha de fornecer, porque tudo era importado, fita, só existia um laboratório legalizado no país. Então, o grande desafio era conseguir atender os pedidos no tempo certo. Mas fomos bem, graças a Deus. 88 entrei em televisão, também um momento que marcou bastante a gente. Fomos bem também. Estou te falando, eu estava com 88, estava com 27 anos fazendo negócio com televisão. E Nossa. aí, numa dessas viagens, eu me encantei com a Akira, um baita projeto, uma baita animação. Eu falei, eu vou comprar e vou entrar no mercado de cinema, né? Já que eu fui bem em home video, deu certo em televisão, vou dar certo em cinema também. Comprei. Que legal. Bati Foi na na cara e porta, na coragem, então. cara, ainda é coragem. É aquele Que negócio legal. de não ver problema. Aí bati na porta de todos os exibidores da época e todos me falaram não, porque eu falei, o que, que você quer colocar no cinema? Falei, olha, é uma animação japonesa, ela é cyberpunk, tem violência, né? É ação. E eu tenho um compromisso com a produtora do Japão, que eu vou fazer só legendado, porque o Akira, primeiro foi gravado o áudio, para depois Uhum. fazer a animação. Então, tinha um lip sync perfeito, né? Falado em japonês. Eu queria manter isso também. E aí todos os episódios falavam, a animação para gente é Disney, Hanna-Barbera, é dublado e tem que ser matinê. Não existe esse mercado que você está falando para adulto, para animação. Aí bati em todos os exibidores, todos me falaram, não, você não sabe de nada, você não é desse mercado mesmo. Eu falei, bom, receber não, né? Eu sempre procuro sim. Sim. Eu já tinha Adorei. gasto dinheiro, já tinha pago o mínimo garantido, e eu tinha o meu Claro. compromisso com o Japão. Falei, não, eu não posso desistir, né? Só porque falaram não, tem que achar um caminho para conseguir um sim. Aí eu tive a sorte de conhecer o Gonzaga, que foi o ex-presidente da Cinépolis até 2 anos atrás. Uhum. Na época ele trabalhava na Maurício de Souza, eu conhecia muito de animação, ele era do mercado de cinema, e aí eu procurei, ele conhecia o projeto Akira, se encantou também, falei, não, estou junto contigo, vamos fazer isso viabilizar. Aí montamos uma estratégia, mostramos o Akira para o Maurício de Souza, o Que Maurício também já conhecia, legal. se apaixonou, falei, nossa, que desenho maravilhoso. Aí eu falei, bom, não consigo levar o Maurício para fazer elogio em todo o exibidor, né? Aí, Maurício, permite eu gravar um vídeo contigo e mostrar para os exibidores, né, tua fala, teu depoimento? Eu falei, não, claro, com o maior prazer, te ajudo sim, porque eu falei, estou tendo um desafio aí que a gente não está conseguindo convencê-los, né? Sim. Não, ele permitiu, gravamos esse depoimento, aí depois pegamos Angeli, vários desenhistas famosos da época, todos elogiando muito a Akira, e aí a gente foi mandando os VHS para os exibidores. Uhum. Aí, outra sorte minha, a editora Globo comprou Olha. o direito do mangá. E soube que eu estava com um filme de cinema, que eu não tinha lançado ainda. Ah, eu Aham. soube que você tem o direito de cinema e você tem animação. Eu falei, sim, eu queria um pedaço da animação para fazer um comercial do mangá.
Eu falei, claro. Com certeza. Aí fizeram um comercial, botaram na TV Globo, e aí os exibidores falaram, opa, isso aqui tem alguma coisa interessante aqui. Aí a Que gente legal. conseguiu convencer, conseguimos fazer a exibição, e aí a gente fez naquela época o road show. Então a gente ficava um mês, basicamente, em cada cidade, por isso que aquilo ficou um ano em cartaz, com poucas Nossa, coisas. que bacana. E lotando Todo lugar cinemas, que virou um case. legal. Até hoje no nosso catálogo, que virou um símbolo para a gente, né? Sim, Essa sim, luta, perseverança. Foi o primeiro anime a ir para cinema, foi o primeiro anime a entrar em Pay TV. A gente conseguiu vender para a TVA naquela época, que era a TV Abril. Enfim, foi um sim. case gostoso, gostoso de Que contar. bacana. Bom saber, assim. Tu trouxe heróis que marcaram uma geração inteira de brasileiros nos anos 80 e 90, né? Jaspion, Jiraiya, Changeman, Ultraman. Como que tu identificou esse potencial antes de todo mundo? E o que que você via nessas séries que ninguém mais via? Bom, na realidade eu enxerguei isso, mas parte desse catálogo teve Everest Video, do Toshi, teve a Top Uhum, Tape, do Rosenblitz, que acabaram trazendo Jiraiya, Jasper, etc. E a gente recomprou esses direitos, mas nessa época eu trouxe Ultraman, trouxe uhum, Cybercop, etc. Então estou fazendo um ajustezinho nessa parte. Mas o que, que eu vi? Na realidade, quando eu era pequeno, eu assisti National Kid, que é anterior a tudo isso. E aham, National Kid foi a primeira vez que eu vi uma identificação minha, eu vi atores japoneses, né, trabalhando numa série. Então eu falei, nossa, que legal, né? E aí nessas viagens indo para o Japão, as séries bombando no Japão, funcionando muito bem, eu falei, tem que levar isso para o Brasil. Então é aham, aquele negócio, a gente não enxerga problemas, né? E aí o que aconteceu? Mesma coisa, mandei para a Globo, mandei para a SBT, mandei para a Record, Bandeirantes, a maioria dizendo não, né? O Silvio até que falou sim, mas ele queria pagar muito uhum, pouco. Aí quando a última emissora que existia era a Manchete, já estava em crise uhum. financeira, ela falou, olha, queremos a série, quanto que você quer? Dei o meu número, falou, olha, pagamos. Eu falei, nossa, nem Olha, negociaram, né? Vem aqui para o Rio, vamos fechar esse contrato. Eu falei, tá bom, vamos lá para o Rio. Sentei com o uhum, pessoal e falei, olha, é o seguinte, você sabe que a Manchete tem dificuldade financeira, estamos passando uma crise, estamos precisando de conteúdo, pagamos o que você quer, só que não vai ser em dinheiro, vai ser uma permuta. E como ah, assim? meu Deus! Você faz o contrato, cede o direito para a gente colocar no ar e a gente te paga em publicidade. Eu falei, caramba, é a única emissora que abriu as portas, né, dando um sim. Uhum, Vamos apostar. Pior das hipóteses, eu vou fazer propaganda para a distribuidora para vender mais VHS para as locadoras. Né? E a gente fez aham, isso, certo? A audiência subiu, chegou até alguns dias que batia a TV Globo, e aí virou case, né? Virou uhum, realmente um sucesso. Virou show, virou sim. produto, licenciamento, brinquedo, camisetas, etc. Então foi ótima parceria, então. Parceria, foi uma ótima parceria. É interessante até te falar, porque aqui a gente viu, né, que em 1990 o Jaime Monjardim, ele pensou em fazer uma versão brasileira de Jaspion na Rede Manchete. Tu chegou a ter outros projetos de adaptações brasileiras de Tokusatsu? E como que era o diálogo entre o Brasil e o Japão naquela época? Então, foi uma ideia bastante revolucionária do Jaime, né? O Jaime, vendo o Uhum. sucesso, falou: pô, a gente podia fazer isso com ator brasileiro, fazer aqui. Eu falei, Jaime, boa ideia, né? Vamos fazer. Só que ele estava no meio do Pantanal, baita sucesso, né? Nossa. Consumindo o tempo dele bastante. E aí depois a Bloch querendo mais novela, Ana Raio Zé Trovão, né? Depois de Pantanal. Uhum. E aí o projeto ficou na gaveta. Ah, mas seria incrível, né? Ia ser antes de Power Rangers. Ia ser Nossa, esse projeto ia ser antes de Power Rangers. A visão houve, mas não houve, né, a a continuidade, execução. a Aham. execução. Ai, que pena, né? Ia Uma ser pena. uma ideia Você não genial aí. ia.
essas séries não eram só entretenimento, né? Elas criaram uma conexão emocional profunda. Então, hoje, 40 anos depois, os adultos levam os seus filhos para conhecer esses personagens. E o que que tu acha dessas obras que atravessam essas gerações? Como que tu enxerga isso? É gratificante, né? Na verdade, compensa todo o desafio que a gente teve. Participar desses eventos, Comic Cons, ter esse contato com Sim. quem assistiu, você vê uns marmanjão, né, todo emocionado, vem agradecer. Tem alguns até pessoas mais simples, que essas são uma das histórias que mais me marcaram. Você vê que a pessoa é muito simples, vem me agradecer, olha, quero te Legal. agradecer pelas séries que você trouxe, formou meu caráter. Eu falei, como assim? Não, porque eu venho de uma região, né, marginalizada, simples. Eu tenho vários amigos meus, ou estão presos, ou morreram, Nossa, porque foram para o lado errado da vida. E eu, por ter me inspirado nos super-heróis, eu tinha em mim que eu tinha que ser do bem. Então, isso legal. influenciou o meu caráter. Eu sou hoje aqui graças a essa influência. Falei, puxa, olha o poder do audiovisual, né? Então, realmente é É, eu ia comentar isso, gostoso né? ver. A gente não tem essa noção, assim, como o audiovisual, ele atravessa a gente, né? O nosso pessoal, nosso caráter, né? Então, eu acho que deve ser bem gratificante mesmo para te receber esses feedbacks, assim, né? Então, o que mais me agrada em tudo isso é escutar esses relatos, Essa troca, né? Que essa troca. legal. Em 2013, tu foi a primeira empresa a agregar animes e K-dramas à Netflix brasileira, muito antes da Uhum, explosão global. Como tu uhum. identificou essas tendências e se tu tem algum método para enxergar o futuro do entretenimento? Vamos lá. Na realidade, eu já venho trabalhando com esse nicho de mercado há um bom tempo. Eu trabalho com Uhum, outros tipos de conteúdo também, né? uhum, Mas meu último trabalho com anime foi de 2007 a 2010 com SBT. Eu coloquei Naruto. Naruto também bateu TV Globo, teve uma explosão de restaurante de ramen depois disso, enfim. Só que em sim. 2010 veio a lei proibindo publicidade e programação infantil, e isso afastou as Nossa. emissoras de programação infantil em geral. Até o próprio Uhum, SBT acabou diminuindo isso, mudou todo o ecossistema, não podia ter publicidade, não tem dinheiro, enfim. E aí, em 2011, eu tive a sorte de tornar o primeiro agregador da Netflix. Em 2010 parou no SBT, em 2011 me tornei o primeiro agregador da Netflix, e como agregador da Netflix, eles me pediam conteúdo nacional. Sato, eu quero tropicalizar um pouco a Netflix, eu preciso de um pouquinho de conteúdo brasileiro, então me traz série, filme, uhum, novelas, tudo que funciona aí no Brasil, mas eu quero conteúdo brasileiro, só brasileiro. Falei, tá bom. Aí fui, realmente trazemos muita coisa. A gente teve um grande case, que foi Galinha Pintadinha, porque também, sim. quando eu fiz a defesa para o executivo de Los Angeles, falou, olha, estou com um desenhinho curtinho de musiquinha, que está indo muito bem, que eu acho que vai dar certo na Netflix. Ele falou, o que é? Eu falei, um desenho está de graça no YouTube. São várias pílulazinhas de 4, 5 minutos. Ele falou, olha, primeiro, o formato é ruim, tem que ter pelo menos 20 minutos, né? 30, tem que ser como uma série. Eu falei, isso não é problema, a gente edita e junta. Uhum. Outro problema, está de graça no YouTube. Por que eu vou comprar um conteúdo que está de graça? Ah, Como é que eu justifico para os meus acionistas? Eu falei, sim. bom, é complicado, mas a minha opinião, se você tiver Galinha Pintadinha na Netflix, a criança não sai da Netflix e vai para o YouTube assistir. Tá? Então você retém essa audiência. Faz sentido. Mas quem me garante isso? Falei, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um contrato contigo, a gente discute o valor, botamos no contrato. Se não funcionar, se isso não acontecer, a gente cancela, você não paga nada. Aí você está falando minha língua, não tem risco. E foi um Fizemos isso sucesso, né? durante 5 anos. Toda feira Aham. internacional que eu ia, ele batia nas minhas costas. Esse é o cara que me trouxe a maior audiência da América Latina. Galinha pintadinha. Ah, a galinha dos ovos de ouro, né?
Isso acho que Que foi por legal, 12, 13, mais ou menos. Aí que ele legal. sempre, agora confiante no meu feeling, né? Ele falou: Sato, o que mais que vai funcionar aqui? Olha, anime japonês e Aham. asiático. Você acha que a América Latino vai querer isso? Eu falei, vamos fazer outro teste? Colocamos e virou um case também. E foi. De muito Que sucesso. legal. Mas esse olhar que tu tem, então, é muito bom, né? Até a próxima pergunta que eu já vou até fazer aqui. Tu acha que é a tua intuição ou é mais uma análise de mercado quando tu tem essa visão? Eu acho que é análise de mercado, porque como eu tenho essa oportunidade de viajar muito em várias feiras, claro que tem influência, né, de cultura de origem. Eu Uhum, sempre enxerguei esses valores nas animações japonesas, ensinamentos, e eu sempre quis trazer isso também para o mercado latino. Ele é uma coisa diferente, né? E claro. aí, claro que no começo não é esse boom que é hoje, né? A Netflix ano passado abriu e disse que 50% da audiência global assiste anime. E eu pensava que era Nossa, K-drama. Eu falei, nossa, eu pensava que a maioria era K-drama. Não, anime. 50% da audiência global assiste anime. Eu falei, puxa, que... nossa, E K-drama, ok. por causa, claro, dessa linguagem gostosa, soft, é um drama, né, bem Uhum, suave, não tem nenhuma apelação, tem valores, né? O coreano também carrega muita similaridade de uhum, cultura e explodiu, né? Na verdade, começou quando eu comecei a estudar K-drama porque o que a gente chama de Korean Wave começou com o Japão e Coreia, né? O Japão, você sabe que invadiu a Coreia na guerra, uhum, existia uma inimizade dos dois países, né? Existia um sim, ranço existente desde aquela época, com toda a sim, razão, mas uhum, veio a modernidade, os povos queriam se unir, os governos queriam que houvesse um retorno de uma amizade, né? E aí a KBS da Coreia, emissora coreana governamental, mas a NHK do Japão resolveram trocar conteúdo. Cada um deu uma série para o outro, vamos experimentar, fazer uma troca. uhum. E o conteúdo coreano que passou no Japão explodiu a audiência. Foi um enorme sucesso. Chamava Winter Sonata. Essa foi o primeiro K-drama que eu trouxe para a Netflix. Winter Sonata só tem 20 episódios, como é a maioria das séries coreanas, e Uhum. gerou US$ 2 bilhões de publicidade. Tá. E eu não sei quantos bilhões de dólares de turismo japonês para a Coreia, porque todo mundo queria visitar a locação da onde foi feito Ah, pela beleza sim, que foi a série. sim. Então, a Legal. função começou a existir, o coreano começou a enxergar o soft power, falei, nossa, isso é bom, isso é um caminho certo. Então, isso começou em 2003, lá na Coreia, e quando isso aconteceu, né, caiu no meu ouvido, falei, como assim o conteúdo coreano dando certo na Coreia? Eu comecei a observar os conteúdos coreanos, comecei a assistir, falei, nossa, é bom mesmo, o negócio pode funcionar. Uhum. Que legal. Então é ter esse olhar atento também, né? Além da É, intuição e da pesquisa de mercado, é ter esse olhar atento também, né? De você vê buscar a saber. tendência turca, né, funcionando em outros Hum, mercados, né? Então, exato. é observação mesmo. Isso mesmo. Tu trabalhou com Lionsgate, com produtoras europeias, trouxe blockbusters chineses. Como que é negociar com gigantes do entretenimento, sendo uma distribuidora brasileira? E quais são os maiores desafios que tu enfrenta nessas negociações? A negociação mesmo. É sempre muito Ai, porque são gigantes, né? Na realidade, eles são sim. independentes. Já sabe, o mercado é dominado pelas majors aqui no Brasil, né? Então, Uhum, Warner, Disney, todos esses gigantescos grupos de comunicação, e a gente é um peixinho pequeno. Mas a gente enxerga oportunidades, né? Então, eu sempre tive uma boa relação com o SBT, eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar com o seu Silvio direto. Nós trouxemos, eu não só trabalho com japonês, como eu te disse, lá atrás eu trouxe Chiquititas para o SBT, sim. são 545 episódios, foi um grande sucesso.
A gente contribuiu com a Endemol para se reaproximar com o SBT também, que havia um desgaste. E esse meu trabalho, o mercado internacional começou a escutar. Então, Lionsgate escutou que o Sato operava bem com o SBT. A Lionsgate tinha um contrato exclusivo com a Globo. Então, tudo que ela... a Lionsgate é uma mini major, que a gente chama, né? É uma independente, mas com um catálogo maravilhoso. E ela fazia todo o negócio com a Globo. Só que houve um momento que a Globo, nessa reorganização, ela começou a olhar tudo que ela comprava, falou, nós gastamos muito dinheiro, precisamos reorganizar isso. E ela decidiu parar de comprar conteúdo de todo mundo para reorganizar. Não só a Globo, mas todas as emissoras começaram a se reorganizar, porque estavam enxergando já o movimento do streaming, né? Isso foi em 2015 que a gente pegou Lionsgate. Mais ou menos em 2013 começaram a perceber que os negócios estavam mudando. E aí a Globo parou de comprar. E a executiva, a vice-presidente da Lionsgate, tentando vender, não conseguia vender para a Globo. Né? E aí Sato, e ela tentando vender para o SBT e não conseguia também. Aí Sato, eu ouvi falar que você é muito bem com o SBT, eu a conhecia de longa data. Eu falei, Marianne, conheço, sim. Então, você acha que a gente consegue vender alguns filmes Lionsgate lá? Eu falei, olha, tem um catálogo muito bom, preciso checar, porque o momento está em mudança, está todo mundo com menos dinheiro, budget, etc. Aí ela, se você conseguir, eu te abro para você refazer a venda. Normalmente eles vendiam direto. Aí eu me aproximei, fiz uma seleção, consegui convencer. A SAP foi a única empresa que vendeu para o SBT nesse ano, no catálogo da Lionsgate. E aí eu peguei a representação de 15 até 20, vendendo para todas as emissoras do catálogo da Lionsgate. Aí também os negócios vão mudando, depois a Lionsgate mudou, 20 entrou uma nova diretoria e mudaram o formato de negociação. Mas foi um bom período. Agora a gente entra no Ghibli Fest. Aí eu queria falar do ano passado, né? 2025, setembro de 2025, a primeira fase do Ghibli Fest celebrou os 40 anos do estúdio Ghibli e os 40 anos da Sato Company. Como que foi para ti ver essa coincidência tão simbólica se transformar em realidade nos cinemas? Olha, é uma honra para mim enorme poder trazer esse catálogo maravilhoso do Ghibli, né? A gente, na realidade, em 24, a gente lançou Menino e a Garça, ganhador de Oscar, Godzilla Minus One, né? Também outro ganhador de Oscar. A Sato teve essa oportunidade de trazer dois conteúdos japoneses ganhadores de Oscar no mesmo ano. E aí, com o case do Menino e a Garça, se tornou o maior desenho Ghibli aqui no Brasil, número 1. E aí eu falei, puxa vida, né? Tem tanta obra boa do Ghibli que não veio para cinema. Aí eu comecei a negociar para trazer. Aí a gente fechou, então, mais 21 filmes do Estúdio Ghibli. E aí a ideia de fazer este festival, porque alguns já tinham ido, mas muito poucos. A gente ficou um ano trabalhando isso, mexendo com dublagem, legendagem, aprimorando o trabalho, organizando com o mercado internacional esse lançamento, enfim. Foi um ano de trabalho e coincidiu, eu não sabia também que o Ghibli fazia aniversário de 40 no mesmo ano que a gente, né? Uma E eu quis, coincidência. a ideia era, Legal. no ano que vem 40 anos, vamos dar esse presente também, né? Para a Sim. gente e para quem gosta de cinema. Aham. E virou esse grande case, muita felicidade, muita honra, prazer enorme ver a receptividade que teve do público brasileiro, também me agradou muito. Você vê nessa nova geração conectada com esses valores, isso realmente foi muito bacana. Bacana. Legal. Falando até do público, o que que te surpreendeu mais no comportamento deles, assim? Teve alguma história ou algum feedback que te marcou especialmente do público, né, em relação ao Ghibli Fest? São vários, né? Você acaba acompanhando as mídias sociais, as postagens, o que o pessoal fala, o que os influencers falam, o que os psicólogos falam. A importância da obra dele. Na realidade, eu senti a beleza, os valores, né, que a gente já carrega da parte japonesa. E aí, os highlights que os psicólogos colocam, os valores que o Miyazaki e toda a equipe dele colocam na animação, né, de família, de perseverança,
de bloqueios psicológicos, de problemas que cada um passa, e não é realidade só no Japão, é no mundo todo. O Miyazaki carrega esse problema de pós-guerra, tudo, mas todo mundo tem seu desafio. Então, carrega muitos valores bonitos, né? E contribuem para a formação. Então, eu acho isso muito gratificante. Me entusiasma muito trabalhar com o Ghibli. Que legal. Tu fez a curadoria pessoal daqueles filmes, né, dos 14 filmes. Como que é esse processo de curadoria? Teve algum filme que tu quis muito incluir, mas não conseguiu? Ou algum que surpreendeu pelo sucesso? Olha, na realidade, a gente tem várias expectativas, né? Tínhamos dúvidas também, né? Porque todo o conteúdo já estava na Netflix. Né? Por que a pessoa vai para o cinema, né, gastar mais, né? Estacionamento, entrar, pipoca, pegar fila, né? Todos os lados que podem contribuir Dificultar, negativamente, né? Uhum. dificultar o trabalho. Eu falei, bom, mas eu acho que dá certo porque eu sou dessa geração da experiência do audiovisual no cinema, a magia é diferente, a tela escura, aquele telão enorme, né? O burburinho atrás, né? Você poder, às vezes, trocar um pouco de conversa com amigos, enfim, toda essa magia do cinema me encanta, né? E Uhum. aí eu falei, não, vamos arriscar, vamos comprar, já que deu certo menina, apesar que o resto é catálogo, né? Já está na Netflix, Aham. vamos pegar esse desafio e vamos ver se vai dar certo. Demos a sorte, os exibidores gostaram muito, também entraram no projeto junto com a gente, né? E graças a Deus deu tudo muito certo e um feedback muito positivo, maior do que eu esperava, né? Senti que todo mundo gostou, quem foi assistir, né? Infelizmente não poder assistir todos os 14 filmes, que foi uma maratona enorme, por isso que a gente está Sim. fazendo agora também a segunda parte, né? Então tem todo esse mecanismo de poder contribuir, as pessoas poderem apreciar e assistir no tempo dela. Então, é Sim. muito gostoso. A gente acabou É. levando, na primeira edição, Uhum. 190 mil pessoas no Nossa, cinema meu para assistir. Deus. Então, o É número bem foi muito. interessante isso, né? Porque eu vejo que existe essa movimentação para ter a experiência no cinema dos fãs, né? Que querem sentir e querem a troca também entre pessoas. E eu acho muito legal poder ver um filme que eu amo muito no cinema, né? Que eu já vi há muito tempo, já vi em casa, e aí ele retorna para o cinema, e aí tu vê com os fãs daquela obra, eu acho que não tem preço essa experiência, sabe? Apesar de a gente pensar nas dificuldades, assim, eu acho que é um momento que vale ser vivido, sabe? Sim, eu também sou da mesma percepção em política. Ai, ai. Então, 19 de fevereiro agora, né, de 2026, o Ghibli Fest retorna com 14 filmes, sendo 7 inéditos nos cinemas brasileiros. O que a gente pode esperar dessa segunda fase? O que que mudou? O que que vocês aprenderam com a primeira parte? Olha, depois desse. Realmente foi um grande aprendizado, né? A gente ter formatado diferente até do mundo, porque Estados Unidos, a gente observou lá, a J-Kids é quem distribui, então ele colocava um filme numa semana, esperava mais uma, 2 semanas para colocar o segundo filme. Então, bem espaçado para a pessoa, a maioria da pessoa poder ir assistir. Aqui no Brasil, a oportunidade de espaço para o pequeno distribuidor é muito apertada. Então, a gente tem alguns meses que você tem uma possibilidade de programar melhor junto com o exibidor. E aí, a gente fazendo troca com o exibidor, eu quero colocar tudo isso. Então, a SAP faz um festival, é um filme por dia. Eu falei, puxa vida, mas 14 dias, quem quer assistir toda a filmografia? E é muito dinheiro. Sim. E o cara tem que fazer um compromisso todo dia, né? Eu fiquei temeroso, preocupado, né? Mas era uma oportunidade também com os exibidores. Ainda bem que todo mundo se engajou, a maioria foi assistir a maior parte, não consegue se assistir Uhum, 14 filmes 14 dias, cada um tem seus compromissos, suas agendas, né? uhum, Mas realmente sim. foram bastante fiéis assistindo e indo para a sala. Por isso que a ideia também da segunda edição
A gente também não colocou, né? Eu tenho 21 filmes, coloquei 14 nessa primeira, agora eu Sim. tenho mais 7 inéditos. E o que eu coloco para completar mais? Eu vou fazer só 7 dias ou vou fazer 14? Não, vamos manter os 14 dias, porque a experiência foi boa e eu também quero que quem não viu na primeira parte possa rever agora na Possa segunda rever, parte. né? Legal. Rever, assistir na primeira parte. Puxa, eu perdi. Não, agora tem de novo esse Sim, filme que sim. legal. E sobre esses títulos, né? Quais são esses novos títulos? Tu pode contar pra gente? Tem algum que tu particularmente está ansioso para ver a reação do público brasileiro? Então, nessa segunda parte, os inéditos, é o conto da Aham. princesa, né? Kaguya, Uhum. a colina do Cocorico, as memórias de Marne, Castelo do Céu, que é maravilhoso. Esse eu acho que todo mundo vai amar. Aliás, esse é o preferido do Miyazaki, tá? O Castelo do Céu, tá? Ah, O Contos de Terra-Mar, O Reino dos Gatos e a Princesa Mononoke, que também é outra animação fantástica. A gente, o ano passado, até fez uma exibição separada em IMAX, uhum. mas é uma história encantadora. Então, meus highlights, os principais que eu considero dos inéditos, é o Castelo no Céu e a Princesa Mononoke. E a gente está trazendo de volta, né, o Náusica no Vale dos Ventos, Uhum. o Kiki Delivery Service, o Porco Rosso, a Viagem de Chihiro, Legal. o Pônio, o Mundo dos Pequeninos e o meu amigo Totoro. Então, são Sim, animações incríveis que eu acho que encantam mesmo quem for assistir. demais. Verdade. Tu disse que a magia da tela grande não se compara com o streaming. A gente estava até meio que comentando agora isso, né? Em Verdade. 2026, com tudo disponível a um clique, por que que é tão importante que as pessoas saiam de casa e vão ao cinema ver o Ghibli? Eu acho que não só o Ghibli, qualquer filme, ele nasce pela a origem de um de cinema é assistir no cinema, não é Sim, assistir no streaming, né? A experiência é outra, o som, né? A companhia, a experiência, a magia é outra. Quando você está dentro da sala de cinema, você viaja mais do que você estando em casa, né? No streaming. Por mais confortável que seja, estar em casa, mas a magia é outra, a experiência é outra mesmo. Então, eu continuo sendo fiel, acreditando que cinema é a lança é a ponta de lançamento do filme, foi criado para essa tela gigantesca, para essa experiência imersiva dentro de uma sala escura, e cada vez melhorando mais na qualidade de som, de imagem. sim. Eu acho que é impagável. Eu acho que você tem que assistir primeiro na tela grande para depois rever quando você Casa. quiser, no streaming, etc., em casa. Eu acho que a experiência É, é rica. nem se compara, né? A experiência é outra. Eu acho que também hoje em dia, com o streaming, a gente tem essa necessidade de pausar, de fazer outras coisas ao mesmo tempo. E aí eu sinto que tu perde muita coisa do filme, né? Enquanto tu tá ali na sala, é tu e as pessoas, né? Concentrado naquela história, vivendo aquela história, com o som, com a tela enorme. Então, eu acho que não tem preço essa sensação de assistir no cinema, né? É impagável. Né? Não pode ter celular, tem que estar desligado, então não É, tem interrupção, né? Porque realmente acontece isso em casa. Né? Ah, uhum, alguém vem te chamar, tocou a campainha, vai atender o celular. Então te quebra a magia de assistir o filme, né, na tela menor. Mesmo você ter um home theater em casa, a magia é diferente. bem diferente. Tu falou que as obras do Estúdio Ghibli não são apenas entretenimento, elas carregam valores de geração em geração, falam de família, de respeito aos antepassados, dos traumas que cada um carrega. O que há nessas histórias que tocam tão fundo nas pessoas, independente da cultura? Na realidade, todo mundo carrega dentro de si, né, traumas, problemas, e eu vejo principalmente no Ghibli esse lado da magia
te encanta e te toca ao mesmo tempo nas histórias. É uma magia com realidade, às vezes. Ele faz você viajar, ir para outra dimensão, mas te puxa de volta de vez em quando. Fala, olha, isso também acontece comigo, olha, tem esse tipo de desafio. Então, principalmente nessas obras do Ghibli, ele toca muito, né? Valores, Uhum. família, perseverança, e ele é muito único, né? A forma que ele conta a história dele. Por isso que o Estúdio Ghibli é tão valorizado no mundo, né? Não só aqui, mas no Sim, mundo. sim, verdade. Como foi construir e manter a parceria com o Estúdio Ghibli ao longo desses anos? E se tu já teve a oportunidade de conhecer o Miyazaki ou outros criadores pessoalmente? Olha, bom, encantador, uma grande honra para mim, né? A gente poder trazer essas obras maravilhosas criadas Uhum, por eles lá no Japão, são vários diretores, né? Em 2024, o Estúdio Ghibli foi homenageado em Cannes, né? uhum, Era para o Miyazaki lá, eu estava em Cannes, eu infelizmente existem duas feiras ao mesmo tempo, então o Festival de Cannes e um festival em Los Angeles, uma feira de televisão em Los Angeles. Então eu fico um pedaço em Cannes, depois eu vou direto para Los Angeles, sim. nesses últimos anos. E o dia que era a homenagem, essa premiação do Estúdio Ghibli, eu tinha que estar em Los Angeles. Só que minha filha foi comigo, né, a Jaqueline. Uhum, Então a Jaqueline ficou representando a Sato lá, e ela foi aham, representando, fomos convidados para ir para essa homenagem, né, desse dia do Estúdio Ghibli, e ela pôde se encontrar com o filho do Miyazaki, Miyazaki. que nos presenteou, autografou uma pintura dele e está aqui na Sato, né? Então Que ele fez uma legal! homenagem para a gente, então eu tenho essa alegria de ter tido essa, esse carinho aí Do filho dele, que bacana! dele. E que bacana que os dois se encontraram, né, os filhos. Então, já estamos trocando a Super geração diferentes. aqui já. É verdade. Muito bom. Dos 22 filmes do Ghibli Fest, entre as duas fases, qual tem um significado especial para você, pessoalmente, né? E por quê? Olha, eu acho que, para mim, acho que o mais representativo é a Viagem de Chihiro mesmo. Sim. Foi o primeiro Oscar, né, do, do Ghibli, tem essa magia toda, né? Eu acho que botou o Ghibli no olho do mundo, quando o mundo começou a poder percebeu, né, a qualidade dessa produção, quem que era o Miyazaki, né? Então eu acho que é o mais simbólico para mim e também pela qualidade do storytelling, né? Os efeitos, a fantasia, tudo que ele Uhum. conseguiu fazer nessa animação demonstra o poder dele que trouxe ele para o mundo. Então, para mim, a importância do Viagem de Chihiro, eu acho que é a principal obra dele. Apesar que tem várias obras maravilhosas, né? Mas se ela Sim, destacar uma, eu te mas diria que é. com certeza. Você anunciou algo inédito. O serviço de entregas da Kiki será lançado nas versões anime do Estúdio Ghibli e live action. E o mesmo com 5 centímetros por segundo. O que tu espera dessa proposta de fazer o público comparar as duas linguagens? Eu acho que é interessante abrir debate, né? Porque são percepções, né? E toda vez que uma animação se torna um grande sucesso, também existe a homenagem de se fazer o live action, né? Então, alguns enxergam como homenagem, outros enxergam não pode, porque o anime é a obra Uhum. de arte máxima. Então, é realmente abrir um debate, as pessoas poderem olhar se isso é uma homenagem, se Uhum. mantém os valores, as qualidades. Existe sempre esse posicionamento. Tem obra que fica melhor em live action, né? Vira homenagem mesmo, e tem obra que realmente não fica. Mas aí eu deixo o público decidir, comentar e Sim, opinar.
Tanto também Verdade. os 5 centímetros, que é do Makoto Shinkai, né? Outro grande artista, Your Aham. Name, Suzuki. Então, ele está vindo com uma obra nova. E os 5 centímetros foi homenageado o ano passado no Japão, que fizeram esse live action. Então, daí que Uhum. surgiu a ideia, puxa, né? Eu acho que vale a pena trazer o live action e vale a pena trazer o anime. Então, eu tive que negociar os dois para fazer esse projeto viabilizar. Que legal. Tu foi eleito para a diretoria da Academia Internacional do Emmy. Como pretende usar essa posição para aproximar talentos brasileiros da maior premiação da televisão mundial? Olha, foi uma honra enorme, né? São 60 diretores no mundo, né, que fazem parte do board, do conselho do Emmy. São quase 200 países no mundo. E aqui no Brasil só temos 2 diretores. Então, para mim, é uma enorme honra. Eu estou há 10 anos membro, lá 11 anos membro do Emmy. A gente tem feito o movimento de fazer a semifinal todo ano aqui no Brasil. Isso eu tenho movimentado mais o mercado nosso audiovisual. Eu, como distribuidor de conteúdo audiovisual, eu tenho conexão com todas as emissoras de TV, o MRL Uhum. focado em audiovisual para televisão e streaming, e para a busca da excelência. Então, na realidade, o M é uma forma de incentivar os criadores a se aprimorarem. Né? E o Brasil está melhorando cada ano mais, já é o segundo ano indo para o Oscar. Então, isso é Sim, gratificante, a gente poder estar dando. Esse prêmio, na realidade, é para isso, é para criar, incentivar as pessoas. Puxa, eu ganhei um Emmy, eu ganhei um Oscar, é gerar orgulho, porque existem vários desafios, fazer audiovisual não é fácil. não. Sabe a batalha que cada produtor, cada diretor tem, né? No mercado tão limitado que é o nosso, a gente é muito dominado pelos grandes, né? Existe uma grande frente para ser avançada. O brasileiro é talentoso, é criativo, né? Precisa ser reconhecido fora. Está acontecendo, né? Aos Sim. poucos. Como o coreano também fez, ele quis o conteúdo dele ser reconhecido internacionalmente. É um trabalho de mais de 20 anos que a Coreia tem feito para se tornar esse sucesso. O Japão tem feito também, né? Desde Kurosawa, Yoso, houve um hiato, então tem essas políticas que vão mudando, mas o anime está despontando. Então, cada um tem uma qualidade, né? O coreano sabe fazer K-pop, sabe fazer K-drama, tem o BTS, tem esses outros tipos de conteúdo. O japonês sabe fazer animação, o anime, né? Disney tem o mercado americano tem um poder de marketing muito grande com as grandes obras que eles fazem, gastam dinheiro enorme em efeitos, Uhum. storytelling, né? Uma máquina gigante de marketing, mas a criatividade, o storytelling, né? E cada local tem a sua característica, e o brasileiro tem muito potencial. Então, fazer parte, ser membro do M, me deixa orgulhoso, feliz, e também poder contribuir com a indústria. Então, de uma forma de a gente incentivar essa indústria. É verdade, com certeza. Além do Ghibli Fest, tu mencionou o lançamento da remasterização de Angel Egg simultaneamente ao Japão. Quais outros projetos que estão no radar da Sato Company para 2026? Pois é, a gente está trabalhando no mercado asiático em geral, né? Então a gente já tem a onda coreana, tem a onda japonesa de anime. A gente está agora com um filme chamado Kokuho. O Kokuho é um filme de 3 horas que fala do teatro Kabuki, que a gente está lançando agora 5 de março. É o filme indicado ao Oscar pelo Japão. E é um Uhum. filme que, quando ouvi falar do Kokuho, eu não me interessei muito, porque é um filme de 3 horas, fala de uma coisa clássica da cultura japonesa, que é o teatro kabuki. Eu falei, puxa, isso é muito local, isso não vai funcionar. E aí, 3 horas, comercialmente, isso vai ser difícil, né? Para convencer a exibidora a colocar isso na sala de cinema. Então, eu nem olhei a primeira vez. Aí, fui observando, sempre olhando o mercado.
ele virou a maior bilheteria do Japão. E caramba, por que o japonês que já conhece o teatro kabuki, uma coisa aí secular, de mais de 400 anos, está indo para o cinema assistir uma história clássica dessa de 3 horas? Aí eu resolvi assistir, me encantei. Uhum. Kokuho se tornou a maior bilheteria do cinema do Japão de toda a história. Nossa. Bateu Kurosawa, bateu todos em filme live action, tá? Anime Aham. tem um que passou, mas em live action Uhum. é um feito histórico, ele já é um filme histórico. Eu falei, opa, aí tem uma preciosidade, eu olhei com mais carinho e falei, não, temos que realmente trazer essa obra, porque tem valores japoneses, vai falar de família, vai falar de perseverança, de obsessão, de desafio. Então, tem muita coisa ali que vai contribuir, as pessoas vão poder entender mais a cultura japonesa. E esse é o motivo que eu estou trazendo um filme de 3 horas que fala. Kokuho, não sei se você sabe, quer dizer Tesouro Nacional. Nossa, Tá? Então, eu não Kokuho sabia. pode ser uma obra de arte, pode ser um monumento, e Uhum. só existe Kokuho humano para o ator de teatro kabuki. Então, ele é considerado um tesouro nacional. Então, para você se Uhum. tornar um ator tesouro nacional, existe um desafio e vários anos de dedicação. Então, isso vai mostrar perseverança, vai mostrar um pouco também de marginalidade, porque esse ator. Não posso contar, senão vou dar spoiler aqui. Mas vale a pena assistir. Eu já fiquei com Além vontade de. de ver. Eu Mas é quero muito ver, bonito, com certeza. porque vale a pena. Vale a pena. E aproveitando, já que a gente falou, né, dos valores, né, que o cinema passa, eu queria que tu falasse, assim, um pouco sobre o papel social do cinema hoje, né, já que a gente está vivendo numa era tão digital e tão individualizada, como que tu enxerga o papel do cinema nos dias de hoje? Muito importante, né? Na verdade, ele é uma entrada para conhecimento do mundo. Né? Então, é lá que você faz o primeiro contato, é democrático, né? É uma experiência única. E essa possibilidade de conhecer culturas do mundo todo, europeu, asiático, né, americano, latino. Você tem essa conexão dentro da sala de cinema e a possibilidade de fazer uma troca na sequência. Essa experiência Sim. é única, é o primeiro equipamento que faz isso. E fora o soft power, né? Na verdade, o audiovisual não é só entretenimento, ele acaba trazendo força para muita coisa, para turismo, para gastronomia, né? Então você vai ver hoje, antigamente, há 10, 15 anos atrás, ninguém queria ir para a Coreia, ninguém queria ir para Seul. Sim, Hoje é um dos desejos do jovem conhecer a cultura coreana. Hoje sim. você tem mais restaurante coreano em São Paulo. Antigamente, 10 anos atrás, tinha quase restaurante coreano. Hoje é frequentado por muita gente. Então, essa experiência vem através do audiovisual e começa no cinema. O cinema é a primeira porta. Depois vem o streaming, a televisão, né? Sim. Toda a abrangência do audiovisual. Mas o cinema é a porta de entrada. Concordo totalmente. 40 anos da Sato Company, você saiu de 20 fitas VHS para se tornar referência continental no audiovisual asiático, trabalhar com os maiores estúdios do mundo, tá na diretoria do M. O que que tu sonha para os próximos anos? Tu tem algum sonho, alguma coisa que tu ainda quer realizar? Temos, esse projeto está em andamento, a gente vai produzir um filme do Jaspion no Brasil. As pessoas me cobram, está demorando, porque eu não sei lá em 19, um pouquinho antes da pandemia, é, tiveram 2 anos de pandemia. Eu, como produtor, sou novo, estou aprendendo muita coisa. Então, é um filme caro, quero fazer bem feito, é uma homenagem também para o Jaspion. Eu quero deixar esse legado, né, de trazer essa conexão maior de Japão e Brasil. O Brasil é a maior comunidade
japonesa, que a gente chama de Nikkei, fora do Japão, né? Então, existe uma troca muito grande. A gente é muito grato ao Brasil, que recebeu muito bem meus antepassados, essa contribuição de essa conexão com valores nossos, com tudo que fomos bem recebidos, né? Meus pais, todo mundo foi bem recebido, nem voltaram para o Japão, ficaram aqui, deu origem a Ficaram aqui. muita geração, né? Então a gente tem uma integração muito grande. Eu acho que a gente tem que contribuir muito mais, trazer o que é de bom do Japão para cá, levar o que é bom do Brasil para lá, mostrar quão o Brasil é rico, né? Em natureza, beleza, em fornecer matéria-prima, né, em agricultura, né? O Japão consome muito café brasileiro, então tem muita coisa para a gente fazer trocas e contribuir. Isso é o que eu posso dizer que é minha contribuição, junto com a minha família. Estou preparando minha próxima geração, meus Uau, filhos, para irem assumindo isso e tocando esse projeto de vida que a gente fez. legal. E eles querem assumir junto. Eles devem gostar também, né? Estão gostando, estão gostando. Estão vendo os Legal. desafios que todo negócio tem, mas estão gostando muito. Que bacana. E agora a gente está se encerrando aqui, né, indo para o final da nossa entrevista, e eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão pensando se vão ou não ao cinema assistir ao Ghibli Fest 2026. Então, o que que tu gostaria de dizer para elas, para incentivar aí que elas vão assistir? Olha, é uma experiência única você ir no cinema, é diferente. Claro, deve continuar consumindo teu streaming, etc. É um complementar do outro, mas eu acho que o streaming é um rever, né? Um olhar de novo. É um lugar, é um catálogo enorme, mas você não vai ser interrompido por uma campainha, não vai ser parado por alguém te chamando, você vai estar mergulhado, né, sem ter o celular para te perturbar, você vai poder ir junto com amigos, é uma experiência que deve ser vivida dentro da sala de cinema, sentida, né, junto, mergulhado nesse universo escuro, onde a tua imaginação, tua mente viaja junto com o filme. Então, vale a pena ir, faça essa experiência e depois me conta se foi boa ou não. Exatamente, vão mesmo. Eu vou aproveitar também para ir. Estou bem animada, mas muito legal, Nelson. Obrigada, viu? A gente finalizou a nossa entrevista. Eu adorei o papo, adorei a nossa Também. troca, adorei conhecer mais da tua história e acho que eu saí assim com a minha cabeça bem feliz e animada, porque a tua coragem, né, de ir em frente, não desistir e te trazer até aqui. Então, isso também faz com que a gente se inspire, né, na tua história. Então, muito legal mesmo. Muito obrigada pela tua troca Eu comigo que aqui hoje. agradeço. O que eu falo sempre para os meus filhos, né? Na vida só vence quem persiste. Quem desiste nunca vence. Então, barreiras todo mundo vai ter, problemas todo mundo vai ter. Você tem que procurar sempre solução, né? O único problema que a gente não resolve é um dia, quando a gente vai partir, a morte vai vir, é certa, né? Mas é um dia Exato, só. O resto a gente tem que viver, os problemas a gente tem que resolver, né? E exato. Exatamente. todos eles são solúveis, né? Todos eles Com são solúveis, certeza. possíveis. Vamos em Verdade. frente.